Olá, nós somos da turma de Histologia e Embriologia Animal. Nós vamos apresentar nosso seminário. Os discentes participantes desse grupo é a Ana Paula, a Andréa, a Andrea Camille, o Gabriel Bruno, a Júlia Vanessa, a Larissa Bianca, Lívia Caroline, Luiz Alberto, Marco Aurélio e Viviane Azevedo. A histologia, ela vai estudar os tecidos biológicos em nível microscópio. Já a embriologia, ela vai investigar o desenvolvimento desses seres vivos desde o nascimento, desde a fecundação, na verdade, até o seu nascimento. As duas, elas são fundamentais para a gente compreender o funcionamento do corpo animal. Falando sobre a classificação dos principais temas estudados na biologia do desenvolvimento e funcionamento do corpo animal, na histologia temos 4 tipos básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Na embriologia, estudamos os períodos de desenvolvimento pré-embrionário, embrionário e fetal. Já os músculos são classificados de acordo com a sua estrutura e função, o que nos permite entender melhor como ocorrem os movimentos e a resposta do organismo. Olá pessoal, vou falar com vocês sobre as funções dos tecidos musculares, que são fundamentais para o funcionamento do corpo. Os músculos têm como principal característica a capacidade de se contrair, e essa contração permite várias funções importantes no organismo. A primeira função é a produção de movimento. Os músculos esqueléticos estão ligados aos ossos, que se contraem e geram movimento. Isso permite que os animais andem, corram, levantem objetos e até façam movimentos mais delicados, como escrever ou mastigar. Outra função é a manutenção da postura. Mesmo quando a gente está parado, vários músculos estão ativos, mantendo o nosso corpo em pé ou sentado. Isso acontece por causa do tônus muscular, que é uma contração leve e contínua, que sustenta a nossa postura. Também temos a propulsão de substâncias dentro do corpo. O músculo cardíaco, por exemplo, é responsável por bombear o sangue para todo o organismo. Já o músculo liso, que está presente no estômago e nos intestinos, ajuda a empurrar o alimento durante a digestão. Ele também está presente em outros órgãos, como a bexiga e vasos sanguíneos. Por fim, os músculos também ajudam na geração de calor corporal. Durante a contração muscular, parte da energia gasta vira calor, o que ajuda a manter a temperatura do corpo. Por isso, quando sentimos frio, o corpo começa a tremer, porque o músculo está contraindo para gerar calor. Com isso, os tecidos musculares não servem apenas para movimento, mas têm um papel essencial em várias funções do corpo, como postura, circulação, digestão e controle da temperatura. São estruturas altamente especializadas e indispensáveis para a vida animal. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de músculo. Nós temos o músculo estriado esquelético, que é responsável pelos movimentos voluntários do corpo, ou seja, aqueles que controlamos conscientemente. Ele está ligado aos ossos e possibilita ações como andar, correr e segurar objetos. Suas fibras são longas, multinucleadas e apresentam estriações visíveis, resultado da organização interna das proteínas contráteis que formam as miofibrilas. Além do movimento, esse músculo também ajuda a manter a postura e estabilizar as articulações. Temos também o músculo liso, que ele é encontrado nas paredes de órgãos internos, como o intestino, os vasos sanguíneos, o útero e a bexiga. Suas contrações são involuntárias, ou seja, acontecem automaticamente, sem controle consciente, permitindo funções vitais como a movimentação dos alimentos no sistema digestivo e o controle da pressão arterial. Temos também o músculo estriado cardíaco, que forma exclusivamente o coração. Ele é responsável por bombear sangue de maneira constante para todo o corpo. Suas contrações também são involuntárias e possuem um ritmo próprio, graças ao marcapasso natural do coração. Olá, boa tarde. Sou o Marco Amaral Júnior e eu vou falar um pouco sobre o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco, das suas características, funções, os tipos de células, e a sua presença
né, onde ele está mais presente. Bom, o músculo esquelético, estriado esquelético, ele é ligado aos ossos e ele vai ser responsável pelo movimento voluntário, né? Ou seja, ele vai ser responsável por andar, correr, escrever, e ele vai atuar na postura corporal e na locomoção. Bom, ele participa basicamente, né, na produção de calor, já que uma vez quando você se movimenta, né, produz calor, e também a termogênese. As características geralmente desse músculo em si é a contração voluntária, que é controlada pelo sistema nervoso somático, né? E a aparência dele estriada é assim, são faixas claras, nós podemos ver aqui no slide, né? São faixas claras e escuras, visíveis, né, ao microscópio. As células que estão presentes nesse músculo são células longas, cilíndricas e multinucleadas, onde tem vários núcleos por fibra, né? E a presença dele nós vamos ver nos ossos, né? E fixado por tendões. Já o músculo liso, né? Ele vai ser o que? A nossa colega vai falar. O músculo estriado cardíaco, ele é localizado exclusivamente no coração. Ele é responsável por bombear o sangue pelo corpo através das contrações do coração. Ele atua de forma rítmica e contínua, sem interrupção, né? A característica desse músculo estriado cardíaco é uma condução involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo e marca-passo natural do coração, né? A aparência dele é uma aparência estriada, como esquelético, e as células ramificadas e unicelulares, ou seja, um único núcleo por célula. Ele possui ali também discos intercalares, né, onde garante a comunicação rápida entre as células cardíacas, e está presente apenas no coração. Por isso o músculo estriado cardíaco. Essa foi minha apresentação. Uma boa tarde. O músculo liso, também chamado de tecido muscular não estriado, é constituído por células mononucleadas e alongadas. Esse tipo de músculo pode ser encontrado nas paredes de órgãos ocos, como o estômago, o útero, bexiga, artérias, veias e os vasos sanguíneos. As células do músculo liso não apresentam estrias transversais como as vistas nas células musculares estriadas esqueléticas ou cardíacas. A ausência dessas estrias ocorre porque os filamentos de actina e miosina não se organizam seguindo o mesmo padrão apresentado pelas outras células musculares. O músculo liso, assim como o músculo estriado cardíaco, apresenta movimentos involuntários e age no organismo de diversas formas, como empurrando o alimento ao longo do tubo digestório, regulando o fluxo de ar nos pulmões através do controle do diâmetro dos brônquios e dos bronquíolos, regulando o fluxo de sangue para as regiões do corpo através do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos, controlando a intensidade da luz que chega aos olhos por meio da regulação do diâmetro da pupila e ajudando durante o parto com a contração do útero, e entre outros. Cada célula do tecido muscular liso é envolvida por um revestimento constituído por uma rede de filamentos de proteína chamada de endomísio. Esse tipo de musculatura não apresenta perimísio, que é um involuntório interno constituído de tecido conjuntivo rico em fibras cartilagíneas, e nem epimísio, que é um involutório resistente de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas que recobre todo o músculo. E a contração do músculo liso ela é bem mais lenta do que a das fibras esqueléticas, mas em compensação ela consegue se manter mais contraída por um longo período de tempo. Características musculares. Os músculos são tecidos especializados com a capacidade de contração, essenciais para o movimento, para a postura e outras funções corporais. Suas principais características são a excitabilidade, a contratilidade, a extensibilidade e a elasticidade.
As características gerais dos músculos são células alongadas. As células musculares, também chamadas de fibras musculares ou miocitos, são alongadas e dispostas em feixes. E filamentos proteicos. O citoplasma das células musculares é rico em filamento proteico, como a actina e a miosina, que são responsáveis pela contração muscular. Agora vamos entender os três tipos de fibras musculares e as suas características. Começando com a fibra tipo 1, elas são fibras de contração lenta, porém com uma alta resistência à fadiga. Utilizam predominantemente o metabolismo aeróbico, ou seja, elas utilizam o oxigênio para gerar energia. Elas estão presentes em atividades de uma longa duração e de baixa intensidade, como uma corrida de longa distância, uma caminhada, ou até mesmo para manter nossa postura ereta. Elas são ricas em mioglobinas e de mitocôndria. Já as fibras do tipo 2A, elas são fibras de contração rápida, mas também apresentam uma boa resistência à fadiga. Usam tanto metabolismo aeróbico quanto anaeróbico, o que torna elas versáteis. São ativadas em atividades de intensidade moderadas a alta, com maturação intermediária. Elas também possuem mitocôndrias, mas em menor quantidade em comparação ao tipo 1. Já as fibras do tipo 2B, elas são mais rápidas, gerando uma grande força em pouco tempo. Porém, elas fatiam rapidamente, pois ela depende quase exclusivamente do metabolismo anaeróbico, ou seja, da glicose. Elas são usadas em explosão de curta duração e de uma alta carga, como, por exemplo, o levantamento de peso, que é aplicado numa academia, por exemplo. Elas possuem poucas mitocôndrias e uma baixa quantidade de mioglobinas. Bem, cada tipo de fibras musculares, ela desempenha um papel importante dependendo da atividade. Enquanto umas são feitas para aguentar muito tempo, outras são feitas para agir mais rápido e com uma alta força. O nosso corpo pode se adaptar de acordo com o tipo de treino que a gente está fazendo. As fibras musculares são células especializadas com características únicas que permitem a contração muscular e a realização de diversas funções no corpo. As fibras têm em sua composição a actina e miosina, organizada em forma de feixes de proteína. As características que se destacam nas fibras musculares são elasticidade, contratilidade, extensibilidade e excitabilidade. A contratilidade é a capacidade de se contrair e gerar força. A excitabilidade é a capacidade de responder a estímulos, como, por exemplo, os impulsos nervosos. A extensibilidade é a capacidade de esticar e alongar, permitindo que o músculo se movimente e se adapte a diferentes posições. A elasticidade é a capacidade de retornar à sua forma original após ser esticada, garantindo que o músculo possa realizar movimentos repetidos. As fibras musculares são classificadas como lisa, cardíaca e esquelética. São responsáveis por movimentos voluntários e involuntários e pelas contrações cardíacas. As fibras possuem características de serem lentas, oxidativas ou rápidas, glicolíticas. Apresentam características distintas em relação à velocidade de contração, metabolismo e resistência à fadiga. Eu vou falar sobre a classificação adicional dos músculos, que é feita com base em três critérios: controle, localização e aparência. Vamos falar sobre o controle. O controle pode ser feito como forma voluntária e involuntária. Os músculos podem ser classificados como voluntários quando conseguimos controlá-los de forma consciente, como é o caso dos músculos esqueléticos, por exemplo, com o movimento de braços, pernas ou bíceps. E já os involuntários são aqueles que agem sem que a gente precise pensar, como o músculo de coração ou dos órgãos internos, que trabalham automaticamente. Quanto à localização, temos o cardíaco, visceral e esquelético. Com base na localização, os músculos podem ser cardíaco, que presente apenas no coração, viscerais, que se encontram nas paredes dos órgãos como estômagos, intestinos e vasos sanguíneos, e os esqueléticos, que estão ligados aos vasos e são responsáveis pelo movimento do nosso corpo. Quanto à aparência, há os estriados e não estriados.
Quanto aparecem observados ao microscópio, os músculos podem ser estriados, que possuem listas visíveis, no caso de músculos esqueléticos, e também de músculos cardíacos, e não estriados, que têm aparência lisa, como músculos viscerais. Compreender essa classificação nos ajuda a entender a função de cada tipo de músculo nos organismos. Apesar da diferença, todos trabalham juntos para garantir o movimento e o bombeamento do sangue e o funcionamento dos órgãos. Para concluir a apresentação, é importante refletirmos sobre alguns pontos fundamentais. A estrutura muscular animal é extremamente complexa e revela muito sobre como o corpo vivo é organizado. Os músculos estão diretamente envolvidos em funções vitais, como locomoção, circulação, respiração e digestão. A forma como essas estruturas se organizam mostra o nível de especialização e sofisticação dos organismos. Cada tipo muscular, seja o músculo esquelético, cardíaco ou liso, tem um papel específico e essencial na sobrevivência e adaptação dos animais. O músculo esquelético permite os movimentos voluntários, o cardíaco garante o bombeamento do sangue e o liso atua em processos automáticos como a digestão. Essa diversidade funcional é crucial para o equilíbrio do organismo. As fibras musculares variam em estrutura e função, influenciando diretamente o desempenho físico, a força e a resistência dos animais. Essa característica é especialmente importante em espécies de interesse zootécnico, pois está relacionado a rendimento produtivo, como força de tração, desempenho atlético ou qualidade da carne. Por fim, entender a histologia e a embriologia vai muito além de conhecer células e tecidos. Esses conhecimentos nos ajudam a compreender como a vida se organiza desde seus estágios iniciais, como os órgãos se formam e como o corpo responde aos estímulos ao longo do tempo. É, portanto, a base para entender o movimento, crescimento e a adaptação dos animais.